Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui. Esse é o nosso devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Quinto dia da nossa série de mensagens sobre a carta de Tiago. Falamos muito sobre postura, perseverança, fé, a língua, orações. Eu quero encerrar com você hoje falando sobre gerando convicções. Você é uma pessoa indecisa, insegura? O que é que precisa acontecer na sua vida para você de fato ser uma pessoa convicta, firme, sabe, de uma postura firme? O que você precisa de fato é purificar o seu coração. Mas de que, Rodolfo? De impurezas, sabe? Nem tudo é pecado. Algumas coisas são designadas na Bíblia como impurezas. Coisas que vão sujando a nossa mente, o nosso espírito, e é exatamente isso que faz com que você não tenha segurança nas suas decisões. Eu tenho hoje 3 chaves para entregar para você. A primeira delas é: se livre de fato de tudo que te torna indeciso. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz: Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tiago capítulo 4, verso 8 também diz isso: E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Entenda que nós precisamos purificar o nosso coração. Impurezas são atos que interferem no nosso relacionamento com Deus. Tudo que vemos, ouvimos, sabe? Vídeos, conteúdos, músicas, relacionamentos tóxicos, conversas erradas, assuntos ruins em mesas erradas, que nos induzem a agir contra a vontade de Deus. O tempo que você fica vendo coisas sem sentido na internet, coisas que despertam em você somente desejos terrenos, é disso que você precisa se livrar. Sabe, o seu coração, ele é a sua mente, o seu coração, que a Bíblia trata como coração, ele absorve muitas coisas. Sabe, às vezes você está com um desígnio no seu coração de fazer algo, você colocou, você se propôs, você meditou, você planejou, você escuta alguma coisa da pessoa ali, aí você já começa a ficar indeciso, você já começa a pensar, será que isso mesmo é bom para mim? E a gente vai levando e conduzindo a nossa vida. Quando a gente vê, passou muitos anos e nós não geramos dentro de nós convicções na nossa identidade celestial. Você precisa, assim como nós falamos ontem, fazer com que o seu espírito governe a sua carne e se livrar de tudo, sabe, que vem contaminando o seu coração, sua mente. Comece a se policiar mais. Será que isso que você está vendo, ouvindo, falando, escutando, será que essa mesa que você está sentando com essas pessoas está de fato colaborando para você ser purificado ou ser contaminado? Talvez você se rendeu, sabe, a algum certo tipo de conduta que já não faz mais sentido com a sua identidade. E você precisa se purificar disso. Só assim você vai deixar de ser uma pessoa indecisa. Segunda chave: tenha uma fé genuína. Nós lemos esses dias, Tiago capítulo 1, versos 6 a 8 diz: Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O que você precisa é pedir com convicção de que já recebeu. O que você precisa é pedir com a convicção de que já recebeu, em nada duvidando. Sabe, você lembra que você não pode pedir simplesmente para o seu prazer. Lá em Mateus 17, 20, quando Jesus fala assim, é por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. O que você acha que são esses montes? O que você entende como montes? São os desafios, os problemas que você tem, os problemas que você passa. Você tem que declarar com fé, em nada duvidando. Sabe, por causa da pequenez da nossa fé, muitas vezes nós não somos capazes de tirar da nossa vida coisas que estão entre nós e Deus.
Deus está te vendo, mas talvez você não está vendo Deus do outro lado desse monte. Sabe, Ele te vê, mas muitas vezes nós não vemos Ele, porque temos uma fé pequena, indecisa. Ah, será? Ah, mas está difícil. Sabe, já aconteceu tantas vezes, deu errado. Não, Deus pode fazer de novo. Tenha uma fé genuína. Gere uma convicção dentro de você a partir do seu relacionamento com Deus, não a partir daquilo que você está vendo e não a partir do que o outro disse, do que alguém viu, alguém falou. Sabe, se livre disso. Gere uma convicção da sua fé dia após dia. Terceira e última chave para encerrarmos. A promessa, a maior promessa que você tem na sua vida, guarde isso, é a vida eterna. A maior promessa que você tem na sua vida é a vida eterna. Hebreus 11, capítulo 11, verso 1 ao 3 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Perceba, nós falamos muito hoje sobre convicção. Então a fé é a convicção daquilo que você não está vendo. Você precisa gerar dentro de você uma convicção de que é real, de que é possível. Aqui no verso 2 ao 3 diz: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Você precisa ter um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus forma as coisas na sua vida, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Sabe aquilo que você não está vendo hoje? É possível ser criado a partir da palavra de Deus. Hebreus 11, verso 13 ao 16 diz: Todos esses, os heróis da fé, que ali fala muito sobre os heróis da fé, todos eles morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidades de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Sabe qual que é o maior problema da nossa vida hoje, cristã? É que nós somos ensinados a olhar para Deus como um canal facilitador de bênçãos e desejos. Nós somos ensinados assim, Deus sabe, infelizmente, mas nós precisamos olhar para Ele como aquele que enviou o seu Filho para nos resgatar, para que olhando para Ele tenhamos a salvação e acesso à pátria celestial. Eu sou um defensor de que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, nessa terra. Eu vivo isso, mas eu também sou um defensor de que haverá um dia que você vai estar diante de Deus, diante daquele que tudo vê, que tudo pode, e vai prestar conta de toda a sua vida. Eu sou um defensor daquele que tem a maior chave, sabe, da maior promessa da Bíblia, é a vida eterna, que haverá um dia que você vai entrar naquele dia diante do Senhor, e a vida eterna já começou agora, mas vai chegar um dia que tudo vai fazer mais sentido para você. A maior promessa que você tem na sua vida é a promessa de que um dia você vai entrar diante dele, vai estar diante dele e vai viver toda a eternidade com ele. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós esperamos, é por isso que nós esperamos, é nesse dia que nós esperamos. Sabe, a sua pátria está no céu. Você pode olhar tudo na sua vida hoje, declarar, viver grandes coisas, mas não se esqueça, a promessa é a vida eterna. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, nós te amamos. Nós estamos aqui mais um dia levantando um altar de adoração ao Senhor, falando da tua palavra. E eu oro ao Senhor para que essa pessoa, Deus, que está me escutando, se torne uma pessoa convicta, se livre de toda indecisão, se livre de toda impureza, de tudo aquilo que vem atrapalhar no relacionamento dela com o Senhor, papai. Que ela tenha uma fé genuína, uma fé convicta no Senhor, que ela tenha uma identidade fortalecida no Senhor e que ela saiba que a identidade dela está no céu e não nas coisas dessa terra, que a pátria dela é celestial, não é simplesmente esse tempo presente, e que ela comece a viver, meu Deus, grandes coisas no Senhor, reflexos de uma eternidade dentro dela mesma. Em nome do Senhor Jesus, que hoje seja um dia de paz e boas notícias,
de alegria, de amor, de conexão com o Senhor. Em nome de Jesus. Sabe, envia esse áudio, esse texto com esses links aqui embaixo, para essa pessoa que você lembrou. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós encerramos a nossa segunda semana. Na próxima segunda, eu quero falar com você sobre os conselhos do sábio. Vamos entrar em 1 ou 2 semanas falando sobre sabedoria. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muito em você sabedoria nesses dias. E o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. E na segunda a gente se encontra aqui. Não falte ao encontro. Lembrando que essa mensagem está no Spotify. Tem um link para você. Nos siga lá no perfil do Spotify. Nos siga no Instagram. Compartilha com alguém. E eu te espero você aqui na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Que você tenha um final de semana abençoado, feliz, cheio de boas notícias e de boas memórias, em nome de Jesus. Amém? Até segunda.